Oi, tudo bem? Aqui é a Vit e hoje eu vim trazer mais um tutorial pra vocês de mais uma Akuma no Mi. E no vídeo de hoje eu vim trazer o tutorial da Uo no Mi. Não sei falar o nome dessa fruta, mas é a fruta do Kaido, né? Gente, não sei se ela é canônica, tá? Mas eu achei ela incrível e quis fazer, então eu vou trazer ela hoje no tutorial de hoje pra vocês. E olha só como que ela ficou muito legal. Ela tem esses dois cabinhos roxos, né? Um lilás e um roxo. Tem esse detalhe aqui das folhinhas amarelas. E muitas escamas. Ela é fácil, rápida de fazer e fica muito legal. E é um tamanho bem legal, né? Fica muito bom pra fazer coleção com as outras. E caso você não esteja sabendo, eu e a Tamires estamos numa saga de trazer várias Akuma no Mis aqui pro YouTube, né? Eu já tenho a Mera no Mi, a Op no Mi e a Dik no Mi aqui no meu canal. A Tamires tem a Gomu no Mi, Rito no Mi e a Hana no Mi, que foi a última que ela trouxe. Acho que é isso. E eu tenho até os brinquinhos que a Tamires fez, deixou disponível a receita lá no Instagram dela. E eu quis usar hoje, porque, achei muito fofo. Sério, muito fácil de fazer, muito rapidinho. Então, se você quiser, a receita tá disponível no Instagram dela, eu vou deixar passando aqui na tela os nossos perfis, tá bom? Se você não viu os outros vídeos, vai ver. Tem a playlist de Akuma no Mi aqui no meu canal, tá? Deixa aqui a sua sugestão, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o likezinho nesse vídeo, que me ajuda muito na divulgação, tá? Comenta aqui o que você achou, se você tem alguma dúvida, tá? Aqui na descrição vai ter mais informações também. Vou deixar a lista de materiais passando aqui na tela pra vocês nos próximos takes. E é isso, fiquem com o vídeo. Vamos começar com fio azul claro, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos, então vão ser um aumento para cada ponto de base e vamos ficar com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos. Agora, na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos. Agora, na quinta carreira, a gente vai repetir os 24 pontos baixos da carreira anterior. Então, a gente só vai colocar ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Agora, na sexta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos. Agora, na sétima carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos no final dessa carreira.
Agora, na carreira 8, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, da carreira 9 até a carreira 11, a gente vai só repetir esses 42 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 3 carreiras retas. Já fiz aqui até a carreira 11, e agora na carreira 12 a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 48 pontos baixos no final. Agora, na carreira 13 e 14, a gente só vai repetir esses 48 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Agora, na carreira 15, a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 42 pontos baixos. Agora, da carreira 16 até a carreira 18, a gente vai repetir esses 42 pontos baixos, fazendo ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 3 carreiras retas. Agora, na carreira 19, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos. Agora, na carreira 20, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 21, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 22, a gente vai só repetir esses 24 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vai ser uma carreira reta. Na carreira 23, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos.
Agora já pode colocar enchimento por dentro da peça e vai colocando aos poucos para a peça ficar mais redondinha e não tão achatada. Então vai colocando e ajeitando nos cantinhos. Agora, na carreira 24, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Antes de finalizar a peça, coloca mais enchimento no final, para deixar ela mais redondinha, e vai colocando e empurrando ali para os cantinhos. E agora, na carreira 25, a gente vai fazer 4 diminuições para a gente poder finalizar. Feitas as diminuições, é só cortar o fio e arrematar com o anel mágico invertido. Agora, vamos fazer a folhinha da parte de cima. E a gente vai utilizar o fio amarelo e fazer 5 correntes. Volta a partir da segunda corrente, fazendo 3 pontos baixos. Agora, no último ponto, você faz um aumento triplo, ou seja, coloca 3 pontos dentro do mesmo. E agora, a gente continua do outro lado da corrente, fazendo 2 pontos baixos. E agora, no último ponto, você faz um aumento. E a gente vai ficar com 10 pontos baixos. E você insere ali no primeiro e fecha com um ponto baixíssimo. E agora, vamos subir 6 correntes. Volta a partir da segunda corrente, fazendo 5 pontos baixos. Agora é só você prender ali no próximo, com ponto baixíssimo, subir novamente 6 correntes e voltar fazendo 5 pontos baixos. A gente precisa ter 7 pétalas dessa, então você vai intercalando entre os pontos. Um ponto você pula um para prender na base e outro você não pula. E se você precisar, você pula mais de um, pode pular 2, pode não pular também, tá? Vai intercalando até você ter 7 pétalas. Finalizando aqui, é só cortar esse fio e arrematar.
Agora vamos fazer a colagem da folhinha em cima da fruta. Vou passar aqui a cola de silicone no centro e colar no centro, junto do anel mágico ali. Enquanto seca, a gente vai fazer os cabinhos. A gente precisa fazer 4 peças, então vamos começar fazendo com fio roxo ou fio lilás, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel mágico e na segunda carreira a gente vai repetir esses 6 pontos baixos, tá? Então, como eu falei, a gente precisa ter 2 peças. Uma peça você vai fazer 6 carreiras, cortar o fio, e na outra peça você vai fazer 22 carreiras e depois cortar o fio. E você deve repetir isso tanto pro fio lilás, tanto pro fio roxo. Você precisa fazer tudo nas mesmas medidas. Já finalizei aqui as minhas 4 partes, então eu tenho 2 lilás e 2 roxos. E agora é só pegar um arame e a gente vai passar por dentro dessa parte maior. Então é só você cortar aí mais ou menos o mesmo tamanho, dobrar a pontinha dele e colocar por dentro da peça. Chegando no final, é só cortar a pontinha, dobrar novamente e colocar pra dentro. E agora é só fechar a peça com o anel mágico invertido também e arrematar bem esse fio. Finalizada a peça, é só fazer o formato do cabinho, né, dobrando uma das pontinhas. E você deve fazer exatamente a mesma coisa com o cabinho lilás. E para costurar a parte de baixo, é só você posicionar ali no centro do cabinho já dobrado, colocar o alfinete e fazer a costura. Com as 2 peças prontas,
Agora a gente precisa fazer a costura delas ali no centro da folhinha. Então, alfineta ali, posiciona, né? Essa lilás, ela deve ficar atrás e a roxa na frente. E agora, sem segredo nenhum, é só você costurar, tá? Passando um ponto ali na folha e um ponto no cabo. Um ponto na folha e um ponto no cabo. Essa parte aqui agora é totalmente opcional, se você não quiser, não precisa fazer. Mas eu vou colocar um arame ali atravessando no meio, pra dar mais firmeza no cabinho e ele não ficar balançando, tá? E eu vou fazer isso nas duas peças. Então, eu só vou passar o arame ali e cortar o excesso e passar um pouquinho de cola pra ele não sair do lugar. E a parte da base da fruta com os cabinhos e as folhinhas já estão prontos. E agora a gente precisa fazer as escamas. Vamos começar com o fio azul royal e dentro do anel mágico a gente vai fazer 2 pontos baixos, 3 meio pontos altos, e para finalizar, 2 pontos baixos mais uma vez. No final, vou fazer uma corrente para arrematar e cortar o fio e fechar o anel. E agora, na segunda carreira, vou inserir ali no primeiro pontinho, pegando só na alcinha de trás, tá? Então, vou inserir o fio azul, pegando apenas na alcinha de trás, tá bom? E vamos fazer ali 2 pontos baixos. Vamos agora fazer 3 aumentos de meio ponto alto. Então, faz um aumento, depois mais um aumento e depois outro aumento, tá bom? Então, serão 3 aumentos de meio ponto alto e no final, 2 pontos baixos novamente, todos pegando na alcinha de trás. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo no final e vou cortar o fio, tá? Então, só cortar os fios que a gente vai arrematar tudo colando, tá? Como a gente vai colar todas as escamas na peça, não tem problema. Então, eu vou passar um pouco de cola aqui no centro da minha escama, colar esses cabinhos que estão vindo de cima, né? E colar esse de baixo também, tá? Então, não se preocupa, é só você colar e cortar o excesso. E agora que chega aquela hora de ficar
repetindo infinitas vezes a mesma peça. Então, você vai fazer várias peças dessa com o centro, né, de azul mais escuro e depois vir por fora com um azul mais claro. E aí, você vai fazendo e vai alfinetando na sua peça para ver quantas dessas você vai precisar, tá? Isso depende muito do seu ponto, porque tem gente que tem um ponto mais apertado, mais frouxo, e aí pode variar muito a tensão, então as escamas podem variar muito também, tá? Então, você vai fazendo e alfinetando na sua peça e até ver onde que você precisa, tá? Então, eu já terminei de fazer aqui as minhas escamas e agora eu vou colar elas, tá? Então, a gente vai colar formando o desenho das escamas mesmo. Vou colocar uma do lado da outra e depois, na carreira de baixo, a gente vai colocando uma por baixo da outra, tá? Intercalando entre os meios. Então, ó, você levanta ali as escamas e vai intercalando entre os meios das de cima pra você ir encaixando como se fosse um quebra-cabeça mesmo, tá? E agora é só colar. Pra colar não tem segredo, você tira a escama ali que você posicionou, passa a cola apenas nessa parte de cima da escama, tá? Na parte de baixo deixa sem, porque a gente precisa levantar ela pra poder colar de baixo depois, tá? Então, passa a cola ali na parte de cima e cola e vai fazendo isso com todas. Já tô terminando de colar aqui as minhas escamas e aqui na parte de baixo ficou um buraquinho aberto. E é bom que fique, porque assim a fruta fica em pé. Quando você quiser colocar ela em pé, ela fica em pé sozinha. E é isso, nossa frutinha está finalizada. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, um comentário. E é isso, tá? Te vejo no próximo vídeo.